Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, uma grande alegria podermos estar novamente aqui, refletindo acerca dos documentos do Concílio Vaticano II, para hoje refletirmos sobre a questão do ecumenismo e sabermos, afinal, o que de fato o Concílio ensinou acerca do ecumenismo, este tema que é tão polêmico, que traz grandes dúvidas para as pessoas e uma grande confusão. A questão do ecumenismo seja talvez um dos principais pontos em que muitas pessoas que são contrárias ao Concílio Vaticano II são levadas a não aceitarem os documentos do Concílio Vaticano II. Porém, como foi falado no vídeo anterior, muito isso se dá por causa da má interpretação, da leitura errônea que se faz nos documentos do Concílio. Portanto, devemos compreender que o Concílio Vaticano II não veio trazer uma doutrina nova no sentido de uma nova igreja, mas que, sim, transmitir a doutrina de 2000 anos de uma maneira mais eficaz, como bem dizia São João 23. E então é necessário nós compreendermos o que afinal o Concílio Vaticano II falou sobre o ecumenismo. A gente sabe o que o Concílio ensinou, ou a gente sabe apenas o que as pessoas têm falado sobre o ecumenismo? Então, em primeiro lugar, para a gente meditar sobre o ecumenismo, é necessário você entender o que não é ecumenismo. Porque muitas vezes se fala assim, a Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, se abriu ao ecumenismo. Só que as pessoas muitas vezes vendem a ideia do ecumenismo daquilo que não é ecumenismo. Por exemplo, muita gente acha que levar pessoas de religiões afro para uma missa, como se tem aí as missas sacrílegas, chamada missa afro, com oferendas, com coisas para Exus, enfim, aquela mistura toda, aquilo é ecumenismo, porque é a união das religiões, então nada disso, isso é uma profanação da Santa Missa, isso não tem nada de ecumenismo, a aproximação, ritos, misturando católicos com religiões afros, por exemplo, aquela situação que tem lá na Bahia, em que aquelas mães de santo, como elas são chamadas, lavando a escadaria de igreja católica, isso não é ecumenismo. Isso é um abuso, obviamente, mas qualquer ação que você tenta fazer com outras religiões é chamada diálogo interreligioso, e diálogo não envolve essas profanações todas que nós vimos por aí, essa confusão doutrinária, essa confusão religiosa. Então, o que é ecumenismo? Ecumenismo é um esforço da Igreja da união entre todas as fés cristãs, a união entre todas as religiões cristãs, melhor dizendo. Como nós sabemos que a Igreja é a mãe de todo o cristianismo, porque a Igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, está aí há 2000 anos, se há alguma fé cristã não católica, ela veio da Igreja Católica necessariamente, Nós sabemos então que essa união ela só se dá plenamente, como o próprio documento da Igreja, através do Concílio Vaticano II vai dizer, através da Igreja, somente quando todos retornarem à Santa Igreja Católica. Então o ecumenismo é um esforço entre todas as religiões cristãs para viverem uma só fé, como é o ensinamento de Nosso Senhor. Então aqui que fique muito bem claro, uma coisa é ecumenismo, ou seja,
o esforço que se tem entre todas as religiões cristãs para voltarmos a ter uma só fé cristã. Uma outra coisa é o diálogo interreligioso, e como nós veremos num vídeo mais a seguir, diálogo interreligioso não tem nada a ver com essa confusão também que se fazem com missa afro e tudo mais, né? Isso é uma aberração, né? Então que fique bem claro, uma coisa é ecumenismo, outra coisa é diálogo interreligioso, né? Pois bem, além disso, não é ecumenismo também você colocar um pastor protestante para pregar dentro da igreja católica, como a gente já viu isso acontecer, né? Isso é um abuso, né? Isso é deturpar completamente o que o Concílio Vaticano II ensinou. Em nenhum momento o Concílio Vaticano II está dizendo que, por sermos ecumênicos, né, nós devemos colocar pastores protestantes para pregar na igreja, e nem sequer padres ou católicos em geral e frequentar igrejas protestantes e pregar lá, até porque isso geraria uma confusão doutrinária na vida dos fiéis, principalmente daqueles que são mais frágeis na fé. Então, em primeiro lugar, é necessário você compreender isso. E também como introdução, para nós compreendermos a importância de buscarmos o ecumenismo, no sentido de buscarmos o retorno dos irmãos protestantes de volta à Santa Igreja Católica, gostaria de ler apenas este trecho do livro de São Paulo, né? A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, São Paulo vai nos falar assim: Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem: eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome. Então o que São Paulo está aqui querendo falar? Da divisão da fé que se dava já naquele tempo, que muitas pessoas queriam ser discípulos de um de outro, gerando contenda, divisão, não no sentido de que participam, como nós podemos dizer na linguagem de hoje, da pastoral A, da pastoral B, do movimento C, ou da comunidade D. Obviamente que existem essa boa divisão, como o próprio São Paulo fala aqui, existem as divisões de carismas, de serviço dentro da própria igreja. O problema aqui é quando você começa a querer dividir a própria fé. Eu não vou seguir tal coisa da fé porque eu sou discípulo de tal, se fulano não falou, não vou seguir. E a divisão não vem de Deus. Então não é vontade de Deus o protestantismo, a divisão da fé. A fé cristã ser dividida de diversas maneiras. Isso é um erro muito grande da história da humanidade. O próprio Senhor, ele vai, na sua oração sacerdotal, antes de se entregar a sua paixão no Evangelho de São João, ele vai rezar pedindo a unidade dos cristãos. A existência de tantas fés cristãs, e sabemos que só existe uma fé cristã verdadeira, autêntica na sua plenitude, mas a existência de tantas denominações acaba sendo um contra-testemunho. Por isso a importância desse documento do Concílio Vaticano II, que nós vamos refletir agora, o decreto Unitatis Redintegratio, onde nós vamos meditar sobre o ecumenismo. O que é que o Concílio Vaticano II ensinou de verdade sobre o ecumenismo neste decreto? O que é que foi decretado sobre o ecumenismo? Será que aquilo que as pessoas estão te falando por aí, o que é praticado às vezes até mesmo em muitas dioceses e paróquias, é de fato o que o Concílio Vaticano II ensinou? Ou é uma mentalidade moderna que se foi lançando por aí em nome do concílio, em nome do espírito do concílio, e não segundo os documentos? Pois bem, iniciemos a nossa reflexão. Então a primeira pergunta que eu quero responder para você é o seguinte: quem participa do movimento ecumênico? Porque há o ecumenismo, a igreja está falando desse ecumenismo, mas quem é que de fato participa? Quais são as igrejas que participam? É todo mundo? Toda igreja protestante, qualquer essas igrejolas que se abrem por aí, em qualquer momento participa do ecumenismo? Pois bem, no número 1 deste decreto, a igreja vai nos falar o seguinte:
participam dele, ou seja, do movimento ecumênico, os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias, cada qual afirma que o grupo onde ouviu o Evangelho é a igreja sua e de Deus. Quase todos, se bem que de modo diverso, aspiram a uma igreja de Deus una e visível, que seja verdadeiramente universal e enviada ao mundo inteiro, a fim de que o mundo se converta ao Evangelho e assim seja salvo para a glória de Deus. Pois bem, queridos, então aqui só neste trecho nós já vimos que o ecumenismo, tal qual é pregado por muita gente dentro da Igreja Católica hoje em dia, é completamente equivocado. Por quê? Porque quem participa do movimento ecumênico, a Igreja está nos ensinando aqui, é o quê? Quem invoca Deus Trino, né? E não só invoca Deus Trino, confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também em assembleia. Mas focamos primeiro no Deus Trino e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que isso significa? Significa que para participar do movimento ecumênico, esta igreja protestante, os fiéis dessa igreja protestante precisam acreditar que existe um único Deus em três pessoas. Ou seja, eles têm que acreditar que o Pai é Deus, eles têm que acreditar que Jesus Cristo é Deus, e eles têm que acreditar que o Espírito Santo é Deus. Queridos, a maioria das igrejas protestantes não creem nisso, principalmente em relação à pessoa de Jesus Cristo. A maioria das igrejas protestantes, aqui no Brasil, não creem que Jesus Cristo é Deus. Tanto é que uma das grandes dificuldades que eles veem quando nós chamamos a Virgem Maria de Mãe de Deus, né, quando rezamos a Ave Maria e dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, é porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Eles creem que Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é um filho de Deus, algo como se fosse criado. Eles acreditam que quando Jesus se encarnou, não era Deus, né? Era apenas um homem, né? E até adoram Jesus, porque agora ele está na divindade, porque ele foi elevado, nome acima de todo nome, mas ele não era Deus aqui na terra. Você compreende? Isso é uma heresia. Então, a igreja está dizendo que para participar do movimento ecumênico precisa crer que Jesus Cristo é Deus, como diz o credo da igreja. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele foram feitas todas as coisas, sem Ele nada foi feito. É preciso crer nisso, é inegociável. Portanto, não tem como você ser ecumênico, criar um movimento ecumênico com igrejas, pseudo-igrejas cristãs que não creem na divindade de Cristo. Ou até creem na divindade de Cristo, mas não creem na Santíssima Trindade, não creem que o Espírito Santo seja uma pessoa, né? E que essa pessoa integra a Santíssima Trindade, ou seja, tem que crer no Deus uno e trino e confessar que Cristo é o Senhor e Salvador. Não tem como você fazer ecumenismo com algumas igrejas, por exemplo, que não confessam a divindade de Cristo e não tem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, que o tem somente como profeta, né? E não como o Messias, o Deus encarnado em nosso meio, o Emanuel. Então, em primeiro lugar, já cai por terra o falso ecumenismo de vários grupos da igreja que querem fazer ecumenismo com qualquer igreja protestante. E não é assim, não é bagunçado. Tem que crer que na Santíssima Trindade, tem que crer que Jesus é Deus. E repito, a maioria das igrejas protestantes, principalmente as que nós vemos aqui no Brasil, não creem que Jesus Cristo é Deus, não creem que no ventre da Virgem Maria havia um Deus, não creem que Jesus menino nos braços da Virgem Maria que ela amamentava era um Deus, não creem que ali, como a igreja ensina, é 100% homem, 100% Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Porque em João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 6 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne. O verbo era Deus e diz que o verbo se fez carne. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é o quê? Deus. Então nós temos que crer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e formam aqui a Santíssima Trindade, o Deus uno e trino, né? E confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Mas não só isso. Não devem confessar isso apenas individualmente, mas também reunidos em assembleia, ou seja, devem participar da igreja, né? Devem
professar que é necessário estar unido a uma igreja. E o concílio está dizendo aqui, cada qual afirma que o grupo onde ouviu o evangelho é a igreja sua de Deus, ou seja, eles acreditam realmente que a igreja deles é a igreja de Jesus Cristo. Por mais que de uma maneira errada, por mais que eles achem que a igreja se corrompeu e a partir da igreja que eu fundei ou que o fulano ali fundou, Deus está reconstruindo a igreja. Eles têm que crer que há uma necessidade de se frequentar uma igreja. E aqui existe um outro problema para o ecumenismo. Hoje, a maioria das correntes protestantes que se tem por aí pregam que não é necessário você estar unido, vinculado a uma igreja. Portanto, não tem como você fazer ecumenismo com essas pessoas. Não tem como você fazer um ecumenismo, por exemplo, com igrejas que você passa, num dia é batista, na semana que vem é a Assembleia de Deus, porque é um comércio, se vende, né, se transfere a associação de uma denominação para outra denominação. Isso é um absurdo, a gente sabe que isso acontece. Então, para eles não tem importância a denominação estar unido aqui ou não. Tanto que a corrente que se tem por aí, e que muitas igrejas, muitos pastores protestantes pregam placa de igreja não salva, ou seja, está falando que tanto faz você estar numa igreja ou em outra, ou em nenhuma, porque o que importa é você rezar em casa, o que importa é você ter fé. Tanto que muitos falam por aí aquela famosa frase, Jesus sim, igreja não. Ou seja, então, não tem como você fazer ecumenismo com essas pessoas, porque é um pré-requisito básico que o Concílio Vaticano II está dizendo. Confessar Deus uno e trino e estar unido a uma igreja e confessar que é necessário estar unido a essa igreja para ser salvo. E a partir dessa igreja, evangelizar o mundo. Se não tem esses pré-requisitos, não tem como você fazer ecumenismo com essas pessoas. O Papa Bento XVI, aliás, alertava para o perigo dessa mentalidade protestante moderna, porque ele dizia, hoje se diz Jesus sim, igreja não. Amanhã se diz Deus sim, Jesus não. E depois se dirá Deus não existe. E é exatamente isso que nós vamos vendo, né? Começou-se a dizer, principalmente após Lutero, Jesus sim, igreja não, né? Porque Lutero fundou o protestantismo, né? A igreja luterana, enfim. E a partir de Lutero começou-se a protestar contra o próprio Lutero e cada um foi criando a sua igreja e viveu isso. Não importa se é católico, se é luterano, o que é. Enfim, aí virou essa confusão que nós vemos hoje. Não é verdade? Então, começou-se a mentalidade, Jesus sim, igreja não. Aí começou a chegar o tempo moderno, as pessoas criando igrejas e tantas denominações, não crendo na divindade de Cristo, tendo ele apenas como se fosse um simples profeta. Os marxistas creem em Jesus como um revolucionário. E tantas pessoas vão conhecer o Jesus de maneira diversa, não o Jesus verdadeiro. Jesus não é revolucionário. Jesus, quando foi indagado por Herodes, por Pilatos, ele disse, né, o meu reino não é deste mundo, se fosse deste mundo, os meus servos viriam me defender. Ou seja, ele não é revolucionário, ele veio, né, nos conduzir ao céu. Mas enfim, e aí chegamos ao ponto que o ateísmo tem imperado, né? Está se dizendo Deus não existe, ou seja, Bento XVI estava completamente certo, né? Começou-se com Jesus sim, igreja não, depois começou-se a negar a divindade de Cristo e hoje, desgraçadamente, em muitos lugares, tem imperado o ateísmo, né? Ou seja, dizendo que Deus não existe. Então vamos lá, recapitulando, para você participar do movimento ecumênico, né, é pré-requisito da Igreja Católica que tais religiões cristãs confessem a divindade de Jesus Cristo, creiam na Santíssima Trindade e professem a necessidade de participar de uma igreja. Se você não tem isso, não tem ecumenismo. Não adianta, porque o fulano é legal, ele reza direito, né, e vai com aqueles grupelhos, né, vamos juntar católicos e protestantes para rezar junto na sua fé, porque é um só Deus. Não, ele não crê que Jesus é Deus, então ele está rezando por nada, não sei por que ele está rezando, é uma confusão. Então, se é para ser ecumênico, sejamos segundo o que a igreja está falando, então tem que seguir esses 3 pré-requisitos. Anderson, então vai ter ecumenismo com quem? Realmente, na prática, nós vemos o ecumenismo para valer de verdade, mas lá no Vaticano, com as reuniões com as igrejas protestantes mais tradicionais, como a luterana, né, e o anglicanismo, por exemplo. Existem outras também, a gente sabe, mas as mais tradicionais, que realmente participam desse pré-requisito, né, que creem na Santíssima Trindade, confessam Jesus como Deus, né, como Senhor, e confessam a necessidade de participar da igreja, porque os luteranos acham que a igreja certa é deles, por exemplo. São só essas as igrejas, são pouquíssimas.
Então não tem essa de, vamos fazer um culto ecumênico aqui com fulano de tal, que é não tem, né? Se não crê em Jesus como Deus, etc., esses pré-requisitos que eu falei, não tem como você fazer ecumenismo com essas pessoas, né? Então muito cuidado com essa mentalidade moderna e principalmente com a má interpretação do concílio. Pois bem, e aí nós temos uma outra coisa interessante a refletirmos. Devemos chamá-los de irmãos ou de hereges, né? Muitas pessoas têm aquela coisa, herege, né? Um erro, a igreja dizer que chamar de irmãos, etc., sobre tratamento, mas pois bem, vamos ver o que o concílio ensina. Lá no número 3 do decreto vai dizer: aqueles, porém, que agora nascem em tais comunidades e são instruídos na fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado da separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Ou seja, para você chamar uma pessoa de herege necessariamente, a pessoa precisa ter plena consciência daquilo que é a verdade e, com consciência, rejeitar a verdade e negá-la. O que a Igreja está falando para a gente tomar cuidado com os termos que nós usamos, termos fortes contra os protestantes, é porque nós devemos compreender que o pecado de Lutero tem um grau, o pecado dos outros que vieram após Lutero tem um grau diferente. Para você compreender melhor, eu quero dizer, vou usar um exemplo prático. Vamos lá. Eu tenho parentes protestantes na minha família, tenho tios que são protestantes, que eram católicos, embora possamos questionar aqui a vivência católica deles, eles eram católicos, frequentavam a igreja e se tornaram-se protestantes. Uma coisa é o pecado deles, hereges. Outra coisa é o pecado dos filhos e filhas que nascem deles e são educados na fé protestante. Eles sempre viram o protestantismo como a verdade, a Igreja Católica como a prostituta do Apocalipse, como os protestantes, principalmente neopentecostais, pregam por aí. Ora, estão no erro, estão professando heresia, só que tem que tomar cuidado com a forma agressiva que a gente pode estar se dirigindo às pessoas, porque a gente tem que conduzi-las à verdade. Porque uma coisa é o pecado daquelas pessoas que no boom do protestantismo no século XX, aqui no Brasil, negaram a fé. Outra coisa são os filhos deles que foram criados nessa mentalidade, educados nessa mentalidade. Por exemplo, se você olhar o site do Padre Paulo Ricardo, os comentários, os vídeos, você vai ver muita gente de berço protestante retornando à Igreja Católica a partir das reflexões da doutrina da Igreja que o Padre Paulo Ricardo vai fazendo. Ora, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Claro, sempre usar o termo protestante, por quê? Porque a religião em si é protestante, ou seja, é um protesto contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Mas tomarmos cuidado com a agressividade, porque nós não sabemos o nível de conhecimento que essa pessoa tem. Essa pessoa pode ter nascido no berço protestante, então a gente tem que levá-la na verdade, é óbvio, mas também na caridade, porque essas pessoas nasceram num mundo mal do protestantismo. A gente, muitas vezes, tem a graça de ter nascido no berço católico, mesmo que não tenham vivido a fé 100%, mas estamos ali no berço católico, de repente começamos aprofundamos a fé. Agora essas pessoas não, né? Você muitas vezes xinga, tem ódio por protestante, mas você nasceu muitas vezes, acredito, num berço católico. Agora, muitos jovens que estão professando protestantismo por aí, né? Não todos, obviamente, mas muitos deles já nasceram num berço protestante, né? Já foram doutrinados a odiar a igreja. Então é necessário a gente também ajudá-los na reflexão para retornar ao bom caminho. Então é por isso que a igreja está falando para tomar cuidado com os termos que nós usamos com os protestantes, certo? Então, uma próxima reflexão sobre o decreto é como acontece o movimento ecumênico, né? Então a gente, diante dos protestantes, a gente deve calar o que os protestantes não gostam para não ofender ou explicar profundamente, né? Porque o que acontece? Eu não sei se você já falou algum artigo da fé da igreja ou alguma coisa e alguém já te falou, não, você tem que ser mais brando nisso porque vai ofender os protestantes. Se você prega, você já deve talvez passado por situações assim. Eu já vi num evento um rapaz, amigo meu, pregando, e a mulher saiu revoltada porque o rapaz tinha falado contra os protestantes. Não era isso que a igreja agora falava do ecumenismo, que o Papa Francisco fala do ecumenismo, ele distorce tudo que o Papa fala. Coitado, né? As pessoas colocam na conta do Papa, colocam na conta do concílio.
E você sabe o que o rapaz tinha falado? Ele não falou nada de demais quanto o protestantismo, ele tinha falado apenas assim: nós confessamos, né, com o padre, porque a igreja nos ensina isso, né, e os protestantes eles não confessam porque eles acham que podem se confessar direto a Deus. Foi mais ou menos isso que o rapaz falou, e ela se sentiu ofendida pelo protestante. E aqui existe um grande problema. Muitas vezes quando nós vamos pregar, seja principalmente pregar sobre Nossa Senhora, sobre o Rosário, pregar sobre aquilo que os protestantes não creem, como a Eucaristia, a presença de Jesus na Eucaristia, muita gente dentro da própria igreja, mesmo sendo um evento católico, as pessoas dizem: olha, maneira aí no que você está falando. Se eu falo assim, os protestantes da ceia bebem suco de uva, mas a igreja católica eu bebo o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós, muitos católicos se doam pelos protestantes. Você está ofendendo, você está afastando os protestantes da fé. Então muita gente começou a achar que, por causa do Concílio Vaticano II, não se deve mais falar abertamente da fé católica, porque devemos preferir aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Tanto é que há cantores católicos, que a gente fica sabendo por aí que vai para shows e algumas vezes quer fazer algo ecumênico, pede para retirar a imagem de Nossa Senhora para não ofender os irmãos protestantes. Tem gente por aí que, por ecumenismo, começa a calar a doutrina a respeito de Nossa Senhora, começa a calar a Eucaristia, começa a calar tudo aquilo que é da nossa fé, que os protestantes não creem, para poder agradar mais aos protestantes, né? Então, tomemos muito cuidado com isso, né? Principalmente porque se coloca na conta do Concílio Vaticano II, tanto que muita gente que não gosta do Concílio Vaticano II diz que o Concílio Vaticano II está ensinando que os protestantes não devem se converter porque podem ser salvos das suas religiões. Isso é mentira. Então, devemos esconder a verdade da fé ou devemos pregar abertamente a fé católica na sua integridade? O decreto nos ensina, lá no número 4, o Concílio Vaticano II vai nos falar: por movimento ecumênico, entendem-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas, segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Ou seja, o movimento ecumênico vai tentar, na sua ação, buscar a unidade, ser uma só fé, o retorno das pessoas à fé católica. E não, vamos aqui falar só daquilo que é necessário, cada um fica na sua fé. O da Assembleia de Deus fica na Assembleia de Deus, o da Universal fica na Universal, né? O luterano fica luterano, o anglicano fica anglicano, e eu sou católico, cada um. Não. A unidade, fé una, a volta da unidade. Pois bem, voltemos do início. Por movimento ecumênico, entendem-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Tais são, primeiro, todos os esforços para eliminar palavras, juízos e ações que, segundo a equidade e a verdade, não correspondem à condição dos irmãos separados e, por isso, tornam mais difíceis as relações com eles. Por isso que eu acabei de falar. Não adianta você começar a xingar o protestante, isso vai afastá-lo da fé. Não é verdade? E segue aí, quais são as outras ações que a gente tem que fazer nesse movimento ecumênico? Depois, o diálogo estabelecido entre peritos competentes em reuniões de cristãos das diversas igrejas e comunidades, organizada em espírito religioso, em que cada qual explica mais profundamente a doutrina da sua comunhão e apresenta com clareza as suas características. Com esse diálogo, todos adquirem um conhecimento mais verdadeiro e um apreço mais justo da doutrina e da vida de cada comunhão. Então, estas comunhões conseguem também uma mais ampla colaboração em certas obrigações que a consciência cristã exige em vista do bem comum. E onde for possível, reúnem-se em oração unânime. Enfim, todos examinam a sua fidelidade à vontade de Cristo acerca da Igreja e, na medida da necessidade, levam vigorosamente por diante o trabalho de renovação e de reforma. Então, em primeiro lugar, a gente deve compreender o que nesse trecho que eu li agora? Que o diálogo é sim para explicar explicitamente a fé católica, mas esse diálogo não é como a gente tem visto por aí em muitos grupos, em muitos lugares. O que a igreja aqui está falando? O diálogo é estabelecido entre peritos competentes em reuniões de cristãos das diversas igrejas e comunidades. É uma reunião de peritos.
Se é um diálogo ecumênico para formar a unidade da igreja, o que é que nós precisamos? De peritos, pessoas competentes, para que um conhecendo a fé da outra possa ir chegando a um diálogo, a uma reflexão para chegar ao bem comum, que bem comum a unidade da fé. Portanto, aqui é um grande equívoco que as pessoas têm feito hoje, como certa vez uma comunidade católica organizou um evento entre jovens católicos, maioria deles recém-convertidos, e colocou um pastor protestante para pregar. Veja a confusão que se está falando. Não, mas é ecumenismo, a igreja está ensinando ecumenismo, sim, mas o movimento ecumênico, a igreja está falando o quê? Que o diálogo é estabelecido entre peritos competentes, é entre peritos. Não é entre jovens recém-convertidos, legal, vamos pastor protestante pregar aqui, aí o católico vai para o show junto da igreja, lá da igreja tal, e aí fica aquela maionese toda. Não. É um diálogo estabelecido entre peritos competentes. Você quer fazer um encontro entre católicos ou protestantes? Leva lá o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, né? Peritos competentes, né? Para uma reflexão, né? O que diz a fé da igreja A? Né? Então a igreja católica, vai o perito lá ensinar, não, mas a igreja crê nisso, né? Por causa disso vai ao peritos para ambos buscarem ali explicar mais a fé, entender mais a fé um do outro e buscar a unidade. Não é entre jovens, não. Aí vem encontro da diocese tal, encontro ecumênico, junta aquela maionese toda, aquela bagunça toda, e o fruto que nós temos visto é os católicos saindo da igreja e não os protestantes retornando à igreja católica. Então é necessário rever isso, porque o concílio está falando aqui desses encontros, desse diálogo é estabelecido entre peritos competentes. Claro, aqui onde for possível, reúne-se em oração unânime, mas você acha que é possível essa oração unânime com jovens recém-convertidos? Vai dar uma confusão da fé tremenda e colocando inclusive em risco a salvação, como nós vamos ver daqui a pouco na reflexão sobre protestantismo e salvação. Então cuidado com essas coisas que se está falando por aí. E o que está dizendo aqui ainda explica mais profundamente a doutrina da sua comunhão. Ou seja, nesses encontros ecumênicos que são feitos, os católicos lá participantes têm que explicar mais profundamente a doutrina da comunhão. Então, eles não creem em Nossa Senhora, nós devemos explicar. Não devemos deixar de falar sobre Nossa Senhora com a desculpa de que vamos focar no que nos une e não nos que separa. Não, a gente tem que explicar. Qual é a doutrina da igreja sobre Nossa Senhora? Qual é a doutrina da igreja sobre a Eucaristia? Qual é a doutrina da igreja sobre as Sagradas Escrituras? Por que nós temos? Não é nós que temos livros a mais, por que eles têm a menos? Né? Enfim, explicar mais profundamente, não essas coisas rasas que a gente está vendo. Aí, em nome do protestantismo, aí fica aquela coisa nervosa. Ai, meus irmãos, daqui aí eu gravo a música protestante do irmão dali, aí fica aquela coisa. Não, gente, isso não é ecumenismo, não. Isso aí, você pode até dar o nome do que é isso aí, porque isso é invenção sua. O que a igreja está falando aqui é peritos competentes para explicar mais profundamente a doutrina da sua comunhão. Então, se você nega a doutrina da igreja, você pode crer no seu coração, mas se a sua boca não proclama a fé da igreja para que os irmãos protestantes saibam o que a igreja ensina de verdade, você já negou a igreja. Eu não sei nem se eu te chamo de católico. Porque se me negarem diante dos homens, diz Jesus Cristo, te negarei diante do Pai. Se você nega a doutrina da igreja diante dos homens, por respeito humano por causa dos protestantes, principalmente artistas católicos, que por causa de dinheiro, para não deixarem de vender CDs, de não fazerem shows para protestantes, negam a fé da igreja, eu tenho vergonha de você, porque é o Pai, é Jesus que sentirá vergonha de vós diante do Pai e te negará. Se você nega a fé da igreja. Pois bem, e aí, para nós vermos mais ainda o que se está falando de ecumenismo de fato, né? Pregar a totalidade da doutrina católica é obstáculo para o ecumenismo, porque a pessoa fala, não, se falar muito de Maria, se falar muito de Nossa Senhora, os protestantes não vão se converter. Se ficar falando de Eucaristia, não precisa disso, não precisa daquilo. Mas será realmente que a igreja está dizendo que nós não devemos mais falar explicitamente da fé católica para não ofender os protestantes? Será, meu Deus do céu, que é isso? Não. O número 11 deste decreto sobre o ecumenismo vai falar claramente o modo e o método de formular a doutrina católica de forma alguma devem transformar-se em obstáculo para o diálogo com os irmãos. É absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza.
Nada tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo pela qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e é obscurecido o seu sentido genuíno e certo. Ao mesmo tempo, a fé católica deve ser explicada mais profunda e corretamente, de tal modo e com tais termos que possa ser de fato compreendida também pelos irmãos separados. Então, palmas aqui para o Concílio Vaticano II e vaias para você, que fala em nome do Concílio Vaticano II, do espírito ecumênico do Concílio Vaticano II, e não fala disso aqui. E aí, quando o pregador católico denuncia as heresias dentro da igreja e fala da doutrina católica para que o povo não se torne protestante, porque um católico ignorante é um futuro protestante, como nós chamamos popularmente, aí não, porque você é intolerante, porque esse pregador é radical demais, porque esse pregador é radicalismo. Ainda lembro até hoje, quando fui chamado pela primeira vez de radical, né? Meu Deus do céu, se falar fé católica hoje é radical. Então veja o que o documento falou aqui. Vamos recapitular, queridos. É absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza. Com clareza. A fé católica deve ser explicada mais profunda e corretamente, de tal modo e com tais termos, ou seja, com tais termos que possam ser de fato compreendida. Ou seja, falar com clareza a doutrina da fé, sem dubialidade. É isso que o Concílio Vaticano II está falando. Principalmente nesses meios que nós estamos agora aqui, digitais, com vídeos, com áudios, enfim, explicar a fé da igreja. Eu uso sempre o termo sobre Nossa Senhora porque, de fato, é uma das verdades de fé que mais as pessoas negam, juntamente com a Eucaristia, para não ofender protestante. Então, olha, se o protestante ele não crê em Nossa Senhora, não vamos falar tanto de Nossa Senhora, não. Deixa aí, né? Ela é a mãe dele, mesmo que eles não queiram, né? Ela é a mãe dele, mas eles não precisam saber disso. Não, pelo contrário, a igreja está aqui falando, explicar com clareza. Então vamos lá, você não crê na Imaculada Conceição, mas a igreja ensina isso sobre a Imaculada Conceição, ensina isso sobre a virgindade perpétua, ensina isso sobre a maternidade divina, ensina isso sobre a Assunção, isso, e tantas coisas que a igreja vai falando sobre Nossa Senhora. O protestante talvez não saiba. Sobre a Eucaristia, sobre a fé geral, sobre o purgatório. Não vamos tocar em assunto de purgatório, não, porque o cara protestante ele não crê. Não, pelo contrário, vamos falar. Ele também tem que saber. Ele também tem que saber. Lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, a palavra de Deus é clara para o profeta. Se eu te der um oráculo e você não falar, você será responsável por esse sangue derramado. Se eu, porém, te der um oráculo, você falar e as pessoas não seguirem, você não terá culpa nenhuma. Eles é que serão culpados. O problema, queridos, é que hoje muitos católicos têm negado a sua fé. Muitos padres, muitos bispos, muitos leigos. Os católicos, em geral, muitas vezes é isso. Se eu não falo da minha fé, eu vou passar a nem mesmo crer depois. Não é verdade? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se minha boca não está falando da fé católica, é porque aos poucos o que está entrando no meu coração e está enchendo ele é protestantismo. E quantas comunidades acabaram, comunidades católicas acabaram, porque começaram com esse falso ecumenismo de visitarem pastores protestantes, se reunir com protestantes para orar, não, porque vamos orar, só orar. E hoje estão ouvindo só músicas protestantes, cantando só música protestante. Hoje a comunidade acabou, a gente fica sabendo, a gente ouve. Eu já ouvi relatos a respeito dessas coisas. De ministério de música que acabaram por causa disso também. Se minha boca não começa a proclamar as verdades para todo mundo, a verdade da fé católica, é porque o teu coração já está começando a ser preenchido por uma fé protestante. Então toma muito cuidado com esse falso ecumenismo. Então fique bem claro, o Concílio Vaticano II nunca ensinou que nós devemos ter respeito pelos protestantes a tal ponto de negar a fé católica. É mentira. Toda a verdade da fé, inclusive aquela que diz que fora da igreja não há salvação, nós devemos proclamá-la e ensiná-la de tal maneira que os protestantes também compreendam. Porque muitas vezes até se fala, mas se fala de uma maneira assim, uns termos mais ou menos, para o cara não se sentir ofendido. Não, porque Jesus é o pão do céu mesmo, mas mesmo que não se creiam, a missa é tão poderosa, também alcança eles. Não, Jesus disse que
Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a vida em si mesmo, não tem a vida eterna. Então os protestantes precisam comungar o corpo de Cristo. A gente tem que falar com eles, só quem come o corpo e o sangue de Cristo. Né? Não entre na loteria, digamos assim, né? Loteria entre aspas, da ignorância invencível, porque a gente não sabe até onde é ignorância invencível, não. Então prega, exorta, fala a verdade da fé católica. Jesus, quando instituiu a Eucaristia... Gente, por que eu falo muito contra o protestantismo? Uma grande necessidade, até porque eu comecei a evangelizar, né? Se você não sabe como é que eu comecei a evangelizar, redes sociais, assim, blog, canal no YouTube, foi por rádio protestante. Né? Publiquei uma letra de uma música sobre Nossa Senhora na época do Orkut, protestante, um colega meu veio criticar aquela coisa, eu respondi, eu vi que eu soube responder de alguma maneira, claro, inspirado por Deus, né, pelo Espírito, a graça o que eu ouvia nas homilias, os pregadores, eu soube dar uma resposta, então eu vi, poxa, eu poderia criar um blog, alguma coisa para evangelizar, e foi daí, a partir do embate com o protestante, que nasceu o blog, depois veio o canal no YouTube de evangelização, ou seja, eu vejo a necessidade de tirar os protestantes da ignorância. E quanto mais eu leio a Sagrada Escritura, se você vê quando Jesus instituiu a Eucaristia, lá no Evangelho de São Lucas, o evangelista vai dizer que quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele diz, desejei ardentemente tomar esta ceia convosco. Queridos, Jesus deseja ardentemente que os protestantes comunguem o seu corpo e o seu sangue na Santa Missa. Jesus está desejando ardentemente, deseja ardentemente se consumir, né, na hóstia consagrada no corpo, né, no coração de um protestante que se converte à fé da igreja e vai comungar o seu corpo e o seu sangue. Eu prego não é por causa de Jesus que deseja ardentemente que o protestante comungue, é por isso que eu prego a Eucaristia, é por isso que eu exorto o protestante a se converter, é por isso que nós não devemos negar a fé católica, porque Jesus deseja ardentemente que os protestantes retornem à comunhão do corpo e do sangue de Cristo na unidade da Santa Igreja Católica, aleluia, é isso que Deus quer. E vejam aqui o documento, é um concílio que está dizendo que é absolutamente necessário que toda a doutrina da Igreja seja exposta com clareza. E nada tão alheio ao ecumenismo como aquele falso serenismo pelo qual, por isso da doutrina católica, sofre detrimento e é obscurecido o seu sentido genuíno e certo, ou seja, fica obscurecendo o sentido da Sagrada Escritura, o sentido da doutrina da Igreja, para não ofender. Negar a fé católica ou encobrir determinado ponto da fé católica é contra o ecumenismo, está dizendo o Concílio Vaticano II. Então tome cuidado, caríssimo. Tome cuidado. Uma coisa é o ecumenismo que a igreja está ensinando, outra coisa é o que estão dizendo por aí. O Concílio Vaticano II ensina que protestantes não precisam se converter ao catolicismo. Será que isso é verdade? Verdade ou mito? Mito, muito mito. Lá no número 2 vai ser claro, né, o que o Concílio Vaticano II fala, o que o decreto sobre o ecumenismo fala. Na sua igreja instituiu o admirável sacramento da Eucaristia, pelo qual é tanto significada como realizada a unidade da igreja. Ou seja, querido, o que o Concílio Vaticano II está falando? Que a unidade plena da igreja, a unidade dos cristãos, só se dá plenamente na Eucaristia. E se o movimento ecumênico busca a unidade dos cristãos, essa só se dá no corpo e no sangue de Cristo, ou seja, na Igreja Católica, que é o único lugar onde se existe a Eucaristia de fato. O corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, uma das espécies eucarísticas do pão e do vinho. Portanto, a unidade da igreja se realiza aí na Eucaristia, como está no próprio Ato dos Apóstolos. Né? Lá em Atos 2,42 vai dizer: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Né? Só há unidade plena, caríssimos, onde há o santo sacrifício da missa. E é para aí que aponta o Concílio Vaticano II. No número 2 do decreto ainda vai falar o seguinte: Jesus Cristo quer que seu povo cresça mediante a fiel pregação do Evangelho, a administração dos sacramentos e governo amoroso dos apóstolos e dos seus sucessores, os bispos, com a sua cabeça, o sucessor de Pedro, sob a ação do Espírito Santo, e vai aperfeiçoando a sua comunhão na unidade, na confissão de uma só fé, na comum celebração do culto divino e na fraterna concórdia da família de Deus. Assim, a Igreja, única grei de Deus, como um sinal levantado entre as nações,
oferecendo o Evangelho da paz a todo o gênero humano, peregrina em esperança rumo à meta da pátria celeste. Ou seja, o ecumenismo vai buscar a confissão de uma só fé na Igreja Santa e Católica, que é a única grei de Deus, que é um sinal levantado entre as nações. É isso que o Concílio Vaticano II está falando. Está lá no número 2, você pode ler, no número 2 do decreto. No número 3, nós ainda podemos encontrar a seguinte citação: contudo, os irmãos separados, quer os indivíduos, quer as suas comunidades e igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus quis prodigalizar a todos os que regenerou e convivificou num só corpo e numa vida nova, e que a Sagrada Escritura e a venerável tradição da Igreja professam. Então, em primeiro lugar, o que está dizendo aqui? Está dizendo que o protestante, ele não goza da plena unidade que Cristo quis. Então não venha com essa que eu fico católico, fulano pode ser protestante, que tudo bem, não, porque a Igreja está dizendo que ele não tem a unidade que Deus sempre quis. Então segue aí o conselho o decreto no número 3. Porque só pela Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, ou seja, o Papa, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. É necessário que a ele se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Meu Deus do céu, vou até parar aqui um instante. Quem diz por aí que o Concílio Vaticano II está dizendo que os protestantes não precisam se converter, está mentindo. Na melhor das hipóteses, nunca leu os documentos do concílio. Na melhor das hipóteses. Porque só na ignorância, porque se não for ignorante é um mal intencionado e vai prestar conta diante de Deus. Porque olha o que está dizendo, meu Deus do céu. É necessário que a ele se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Se incorporar esse colégio apostólico cuja a testa é Pedro, o Papa, a fé da Igreja Católica, a unidade da Igreja Católica. É necessário que a eles se incorporem plenamente, meu Deus do céu. Não está dizendo que cada um fica na sua, não, mas está dizendo é necessário. Ei, você que organiza encontro ecumênico, é necessário que esses protestantes voltem para a igreja. Não é só não vamos falar mal dele, ele não fala mal da gente. Não. Isso é pouco, é muito pouco. É necessário, diz o Concílio Vaticano II, por meio deste decreto, é necessário que a igreja, melhor dizendo, se incorporem, né? Que a igreja se incorporem plenamente todos que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Se você é cristão, você tem que fazer parte da igreja, ponto final. Aleluia. Segue o número 3 aí do decreto. Este povo, durante a peregrinação terrena, ainda que sujeito ao pecado dos seus membros, cresce incessantemente em Cristo. É conduzido suavemente por Deus segundo os seus misteriosos desígnios, até que chegue alegre à total plenitude da glória eterna na celeste Jerusalém. Caríssimos, é necessário que se incorporem à Igreja Católica. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que se o protestante continuar protestante, ele vai para o inferno? Eu não sei. A fé da Igreja diz que fora da Igreja Católica não há salvação. E o Concílio Vaticano II não mudou este ensinamento. Agora, num outro documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, lá no número 14, o Concílio vai dizer: não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por meio de Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar. O que a Igreja está dizendo aqui através do Concílio Vaticano II? A partir do momento em que uma pessoa sabe que Jesus fundou a Igreja, que Deus fundou a Igreja através de Jesus Cristo, e não quiser entrar na Igreja Católica, ele não pode ser salvo, porque é um pecado contra o Espírito Santo. A doutrina da Igreja ensina, você pode ler isso no Catecismo Maior de São Pio X, né? No próprio Catecismo atual também fala isso, né? Dos pecados contra o Espírito Santo. E um dos pecados contra o Espírito Santo é negar a verdade revelada. Quando a Igreja proclama um dogma, quando a Igreja proclama uma verdade de fé,
Normalmente se diz anátema seja, ou excomungado seja. Por quê? Porque a voz da igreja é a voz da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A partir do momento em que a pessoa tem consciência que Deus fundou a igreja através de Jesus Cristo, a igreja católica, una, santa, católica, apostólica, e essa pessoa não quer se converter à igreja, ela não pode ser salva. Ou, sabendo disso, sai da igreja católica, ela não pode ser salva. Porque ela não está numa condição de ignorância invencível. Talvez, aí é que entra a questão. Uma pessoa que segue a Cristo sinceramente, ela nasceu em berço protestante, ela não sabe da igreja, está ocupada nos seus afazeres do dia a dia, talvez ela possa ser salva. Eu não sou Deus, eu não sei da salvação. O que eu sei é, na igreja católica eu tenho todos os meios necessários para ser salvo. Fora da igreja católica existe uma dúvida. Então é melhor não trocar o certo pelo duvidoso. É isso que a igreja católica está nos ensinando aqui. Mas a igreja católica está dizendo que aquele que tem clareza, que sabe que Jesus fundou a igreja, mas se nega, não pode ser salvo. Infelizmente tem muitos pastores protestantes por aí, que a gente fica sabendo nos bastidores por aí, né? Alguns irmãos de missão que contam, né? Que sabem de pessoas que são pastores protestantes que dizem, que reconhecem que a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo, mas não se convertem, sabe-se lá por quê, talvez por medo do povo, porque são pastores, porque tem a questão de vida, e enfim, aí Deus é que vai saber o julgamento deles até onde, né? Estão sendo sinceros ou não na sua decisão. Fora da igreja não há salvação, fora da igreja católica não há salvação. E o Concílio Vaticano II reafirma dizendo que não podem salvar aqueles que, não podem se salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por meio de Jesus Cristo, fundou a igreja católica como necessária, ou seja, a igreja católica é necessária, declara o Concílio Vaticano II, e essas pessoas não reconhecendo isso, se recusam a entrar, reconhecendo isso, né, mas não querendo entrar na igreja, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar, elas não podem ser salvas. Anderson, isso é muito duro, tá? Mas é a igreja que está falando, não sou eu. Então aí, finalizando, né, indo para a reta final dessa nossa reflexão, alguns podem se perguntar ainda: é lícito ir a um culto protestante em Altil? Não. A igreja não está ensinando isso, não ensinou isso em lugar nenhum. Isso você pode ver em Código de Direito Canônico, que não é lícito ir para cultos não católicos, enfim. Portanto, não use a desculpa de ecumenismo para querer ir para culto protestante, porque isso não existe, a igreja nunca ensinou isso, né? Então busque conhecer mais a fé católica, estudar a fé católica, busque adorar o Santíssimo Sacramento, rezar o terço, o rosário, se for possível, enfim. Respire a fé católica, respire o catolicismo. E Deus vai inspirar a melhor maneira de aplicar o ecumenismo para atrair os protestantes para cá. Mas o protestante ele nunca vai se atrair da igreja católica se ele vê em nós mais protestantismo do que nele mesmo. Porque tem católico que é mais protestante que o próprio protestante, tá entendendo? Então, querido, para com esse negócio de querer ir para culto, de protestante, etc. Nós, é ilícito, está no Código de Direito Canônico, é ilícito. É ilícito, nós não devemos fazer isso. Infelizmente, tem até eclesiásticos que vão, né? E é um erro. E deveriam procurar um outro padre para se confessar. Então, busquemos a coerência com a nossa fé católica, né? Então, não busquemos chamar de ecumenismo aquilo que é a nossa vontade, porque eu queria ir para o grupo de fulano que é meu amigo, né? Porque hoje tem essa questão, né? Protestante ele é esperto e ele sabe como pegar o católico ignorante e dar uma rasteira nele. A palavra de Deus diz: quem está de pé, cuidado para que não venha cair. Aí o protestante fala o quê? Vai no culto comigo, que depois eu vou na missa com você. Aí a anta faz isso. Vai lá no culto. E muitos nessas brincadeiras perderam a fé. Porque começou, é legal, realmente, eu até que senti Deus, tem aquela música emocional, aquela coisa. Eu gostei de ir lá, me trataram bem, começa a ir protestante. Mas, meu querido, bem que as pessoas tratem mal você na igreja, você tem que estar na igreja por causa do Santíssimo Sacramento. Pode reunir 1 milhão de pastores diante de uma hóstia e ela não será o corpo de Cristo, mas um padre mais pecador, mais miserável é o corpo santo de Cristo. Mesmo que nos tratem mal, estamos lá por causa do Santíssimo Sacramento, porque a igreja é de Cristo, não dos homens, né? Então, respondendo, não é lícito aí para culto protestante. É pecado, se você for, tem que confessar. Então, antes de fazer uma reflexão final que eu queria aqui, tirada do livro A Alma de Todo Apostolado, é válido lembrar que, como eu já citei, na prática a gente vê o ecumenismo mesmo mais lá no Vaticano, com as reuniões, né, com luteranos, com anglicanos, enfim, no esforço pastoral, e é verdade que muitas vezes mais por parte da igreja, de se retornarem à única fé católica, com ortodoxos também, obviamente, né, que são católicos que estão em cisma.
Então, para você compreender por que a igreja também proclama esse documento, não é, como eu disse, para a comunidade católica botar pastor protestante para pregar, porque isso é um erro. Mas é para fazer com que essas pessoas retornem à fé da igreja, e nós já vemos frutos disso, né? Hoje existe poucos litígios, poucas discussões entre luteranos e católicos. Claro que, obviamente, que eles já seriam católicos, existe ainda alguma coisa. Mas já há diálogos avançados, onde os próprios protestantes já reconhecem que é questão de tempo, né, que os luteranos se convertam à fé católica, e os anglicanos nós vemos isso claramente. Se você quer entender o que o Concílio Vaticano II ensina na prática sobre o ecumenismo, ou melhor dizendo, a prática do Concílio Vaticano II em relação ao ecumenismo, você vê na conversão dos anglicanos à fé católica. Bento XVI, um pouco depois que ele assumiu o seu pontificado, ele facilitou a conversão dos anglicanos. Por quê? Como nós vimos aqui no documento, deve-se expor a fé católica e ambos indo conhecendo a sua fé para ir diminuindo as diferenças entre as religiões, né? Você não é católico por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Então a gente vê o que é negociável e o que não é negociável. A fé católica é negociável, mas há pontos que são negociáveis. E com os anglicanos havia um ponto. Há um ponto que é negociável, que é a questão do celibato para os eclesiásticos, né? Por quê? Porque é um costume que no Ocidente os padres são celibatários, mas a Igreja Católica, né, de rito oriental, existem padres que são casados. Ou seja, então você, anglicano, você não se converte à fé católica por causa do celibato? Então isso não é um problema. Se você crê no resto, venha para a igreja. Então, Bento XVI facilitou isso. Então você aceitou os padres anglicanos que desejavam não retornar, porque, né, já de séculos de protestantismo, mas que desejavam ingressar na fé católica. Eles podiam, mesmo recebendo a ordenação, sendo sacerdotes, poderiam continuar casados, né? Então, você vê nos lugares em que tem igrejas anglicanas e que os padres optaram a retornar, a irem para a igreja católica, se converterem ao catolicismo, existe essa possibilidade de um padre casado. Então, não se assuste, é isso. Você, inclusive, na CEI Digital, você tem uma matéria sobre um padre lá dos Estados Unidos que é casado, que ele era anglicano e se tornou católico, porque fruto deste decreto do Concílio Vaticano II, né, da prática que Bento XVI colocou de facilitar isso, né? Então, se o problema era só o celibato, então os padres que desejarem ser católicos romanos são isentos da obrigatoriedade do celibato. Então, são coisas que são negociadas, né? Então, isso nós vemos na prática. Enfim, finalizando essa reflexão, vou citar algo que não é do Concílio Vaticano II, como eu disse, é do livro A Alma de Todo Apostolado. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece, um livro bem importante, bem conhecido, né, e que poucos, infelizmente, leem esse livro, né? Um livro do século passado, importantíssimo, e lá vai falar algo sobre São Pio X, e que se você, tradicionalista, ainda está achando um absurdo essa aproximação de protestante, né, de buscar a conversão deles sem ser xingando eles, vejam bem esse trecho que o autor da Alma de Todo Apostolado vai falar, citando Pio X, São Pio X. O ardente amor por Jesus e a verdadeira direção pelas almas darão ao apóstolo todas as audácias compatíveis com o tato e com a prudência. A um leigo eminente ouvimos contar o seguinte fato. Falando com São Pio X, tinha esse leigo, no decurso da conversação, desfechado algumas palavras mordentes sobre um inimigo da igreja. Meu filho, disse-lhe o Papa, não aprova a sua linguagem. Como castigo, ouça esta história. Acabara de chegar à sua primeira paróquia um sacerdote que eu conheci muito bem. Julgou ele do seu dever visitar todas as famílias, judeus, protestantes, até maçons. Ninguém foi excluído, e o pároco anunciou do púlpito que renovaria a visita todos os anos. Tanto se admiraram disto os colegas dele que se queixaram ao bispo. Este mandou logo chamar o acusado e repreendeu-o com veemência. Excelência, respondeu-lhe modestamente o pároco,
Jesus no Evangelho ordena ao pastor que conduza ao aprisco todas as suas ovelhas. Como lograr esse resultado sem ir à procura delas? De mais a mais, eu nunca transijo com os princípios. Limito-me a testemunhar meu interesse e minha caridade a todas as almas, mesmo as desgraçadas, que Deus me confiou. Anunciei essas visitas do púlpito. E se é desejo formal de Vossa Excelência que eu cesse de as fazer, queira ter a bondade de me dar por escrito essa proibição, a fim de que se saiba que eu apenas obedeço às ordens de Vossa Excelência. Abalado pelo acerto destas palavras, o bispo não insistiu. O futuro veio depois dar a razão a esse sacerdote, que teve a alegria de converter algumas dessas almas desgarradas e impor às outras grandes respeito pela nossa santa religião. O humilde sacerdote veio a ser, por vontade de Deus, o Papa que agora lhe dá, meu filho, esta lição de caridade. Seja, pois, inabalável nos princípios, mas estenda sua caridade a todos os homens, mesmo que sejam os piores inimigos da Igreja. Veja, que belo ensinamento do Papa São Pio X, que ele está aqui, né? A fonte, a alma de todo apostolado, um livro conceituadíssimo, inclusive entre os tradicionalistas, né? Esta narração que São Pio X, quando padre, começou a visitar igrejas protestantes, judeus e várias outras religiões. Mas veja, ele não ia participar dos cultos, como nós vemos hoje, a bagunça que as pessoas querem fazer. Ele ia visitar os pastores, ia visitar ali o povo, mas preservando os princípios. Vejam, isso é belo, preservando os princípios da fé católica com a intenção de trazer de volta o povo. E, como diz aqui a narração dele, conseguiu a conversão de alguns desses protestantes. E aí eu finalizo essa reflexão perguntando: será que o ecumenismo que nós temos praticado está tendo bons frutos? A melhor maneira de você saber se o ecumenismo está dando bons frutos não é ver se tem muitas reuniões com católicos ou protestantes juntos, mas é saber se está havendo muitas conversões de protestantes à Igreja Católica. Do contrário, está a mesma coisa. Não é o intento do concílio. O intento do concílio é a conversão deles. E essa frase de São Pio X é belíssima. Para nós é um belo ensinamento de como fazermos o verdadeiro ecumenismo. Tanto para você que quer ser ecumênico, que se diz ecumênico, para você que odeia o ecumenismo, né? Seja, pois, inabalável nos princípios, ou seja, ter firmeza na fé católica, mas estenda sua caridade a todos os homens, mesmo aos inimigos da Santa Igreja. Devemos estender nossa caridade aos protestantes, aos não cristãos, mas com essa fé inabalável, né, nos princípios da Igreja, na fé da Igreja e na doutrina da Igreja, porque nós devemos ser luz para eles, para trazer eles de volta à Igreja. Não devemos ser canal de queda para eles e tantos outros. Aí eu repito novamente: estamos trazendo os protestantes para a Igreja ou estamos fazendo com que os católicos saiam da Igreja? Então, por isso é importante a leitura, a reflexão deste decreto sobre o Concílio Vaticano II, para nós sabermos se nós estamos seguindo as orientações do Concílio Vaticano II ou seguindo o demônio, a carne ou o mundo que está aí com essa mentalidade moderna. Não devemos seguir a mentalidade moderna, mas a Cristo, que nos ensina através da Igreja. Que São Pio X, podemos chamá-lo de padroeiro do ecumenismo, já que ela teve essa atitude enquanto padre de buscar a conversão dos não católicos, com visitas, estendendo a sua caridade. Enfim, com a intercessão dele e da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, peçamos a graça da conversão dos protestantes e a graça de nós sermos verdadeiros católicos, que possamos compreender qual é o verdadeiro ecumenismo e colocar em prática a fé católica. Que a nossa boca fale a fé católica e o que o nosso coração esteja repleto da fé católica por intercessão da Mãe de Deus, Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe.